Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando em um dos conceitos mais fascinantes e, honestamente, revolucionários da psicologia, a teoria da dissonância cognitiva. Ela foi formulada por Leon Festinger lá em 1957, e é incrível pensar que, há tantas décadas, ele já tinha mapeado algo tão profundo sobre a nossa necessidade humana de coerência e como a gente lida ou tenta lidar com as nossas próprias contradições. E a grande pergunta que dá o pontapé inicial em tudo isso é: por que será que as pessoas continuam fazendo coisas que elas sabem perfeitamente que são prejudiciais? Pensa bem, existe um paradoxo quase cômico no nosso comportamento. A nossa mente busca consistência o tempo todo, mas, vira e mexe, a gente age de um jeito totalmente contraditório. O exemplo clássico que o próprio Festinger usou é o do fumante. Olha só, é conhecimento geral provado pela ciência que fumar faz mal à saúde. Mas o comportamento continua. Como é que a nossa cabeça consegue dar conta de uma contradição tão óbvia? Bom, é aí que entra uma verdadeira ginástica mental. Quando o fumante bate de frente com essa inconsistência, entre saber que o cigarro faz mal e o ato de acender um cigarro todo santo dia, a mente começa a criar as chamadas racionalizações. O cérebro tenta desesperadamente fazer o comportamento combinar com as crenças para aliviar aquela tensão, sabe? Então começam a surgir umas justificativas do tipo: eu gosto tanto de fumar que o risco vale a pena. Ou, esses alertas médicos são exagero da mídia. Tem também a vida já é cheia de perigos inevitáveis, né? E claro, a clássica: se eu parar agora vou ganhar peso, o que também é péssimo para a saúde. No fundo, é só nosso cérebro trabalhando dobrado para arrumar uma desculpa para uma baita contradição. Mas antes da gente avançar para entender o que realmente rola nesse processo de justificativa, a gente precisa olhar para a base da teoria. O que exatamente é uma cognição? Nessa teoria, uma cognição não é só um fato científico comprovado. É qualquer conhecimento, opinião ou crença que você tem sobre o mundo ao seu redor, sobre si mesmo ou sobre o seu próprio comportamento. Saber que você pode levar uma multa se acelerar demais é uma cognição. Acreditar que uma atitude sua é a mais correta, mesmo sem provas, também é uma cognição. E isso nos leva direto ao conceito central da nossa análise, a dissonância cognitiva, que nada mais é do que a existência de relações não harmoniosas entre essas várias cognições. Ou seja, ideias que simplesmente não dão match. Quando duas cognições entram em choque direto, imagina o pensamento: eu sei que chuva estraga piquenique, esbarrando em eu marquei um piquenique hoje e tá caindo o mundo lá fora. Isso gera um desconforto psicológico super real. É uma tensão interna. Algo que incomoda mesmo, porque a mente percebe na hora que essas peças do quebra-cabeça não se encaixam. Agora, no extremo oposto desse desconforto, a gente tem o estado de consonância. A consonância é aquela paz, a existência de relações harmoniosas e consistentes entre as nossas cognições. E o ponto-chave aqui é que esse é o nosso estado natural, é o ponto de equilíbrio que a mente humana tenta alcançar e manter a todo custo. Nós temos um impulso natural para buscar essa coerência. Por exemplo, se alguém acredita muito que fazer faculdade é importante, incentiva os filhos a estudarem, tudo flui de um jeito super lógico na mente dessa pessoa. Isso é a consonância operando lindamente. Então, com isso em mente, o Festinger resumiu a coisa toda em duas hipóteses que são muito claras e fascinantes. A primeira, a simples existência dessa dissonância, desse ruído mental, motiva a gente a tentar reduzi-la para voltar àquela consonância tão desejada. E a segunda, que explica muito de como a gente vive em sociedade hoje, as pessoas vão evitar ativamente qualquer situação ou qualquer informação nova que possa aumentar essa dissonância. Sim, a nossa mente faz de tudo, até ignorar fatos claríssimos, só para evitar o contato com dados que piorem o nosso conflito interno. Toda essa sacada genial virou o livro clássico Uma Teoria da Dissonância Cognitiva, publicado em 1957. A obra tem um peso absurdo na psicologia, mas o mais legal é ver como a ciência, às vezes, pega uns atalhos muito loucos. Porque essa teoria não nasceu porque alguém queria estudar o hábito de fumar ou decisões de consumo. Ela surgiu de uma investigação super curiosa sobre como os boatos se espalham no meio do povo. Vamos fazer uma rápida viagem no tempo para entender essa origem. Voltando lá para o outono de 1951, a equipe do Festinger tinha acabado de receber uma grana da Fundação Ford para fazer um mega estudo sobre influência social. O foco inicial deles era entender como os rumores se espalham. E, lendo as pesquisas anteriores, eles esbarraram nos dados bem antigos de 1934, de um pesquisador chamado Prasad. Esses dados falavam sobre uma onda de boatos que tomou conta da Índia logo depois de um terremoto devastador.
E foi justamente aí que eles encontraram um mistério de dar um nó na cabeça. Depois desse terremoto de 1934, as pessoas que sentiram o tremor, mas que não sofreram danos diretos e estavam a salvo, começaram a espalhar rumores aterrorizantes. Elas diziam que inundações gigantescas estavam chegando e que desastres ainda piores iam acontecer a qualquer momento. A grande pulga atrás da orelha do Festinger foi: por que pessoas que acabaram de escapar ilesas de uma tragédia espalhariam boatos tão terríveis prevendo o fim do mundo? A resposta para isso foi literalmente um momento eureka que deu origem à teoria. O senso comum diria que esses rumores eram provocadores de ansiedade, criados porque o ser humano adora espalhar o pânico, né? Mas a sacada do Festinger foi: e se esses boatos fossem, na verdade, justificadores de ansiedade? Pensa bem, aquelas pessoas já estavam apavoradas, o medo estava lá, gigante, mas o perigo real já tinha passado, a Terra parou de tremer. Isso gerou uma dissonância absurda. O pavor que elas sentiam não batia com o ambiente calmo ao redor. Então, para aliviar essa tensão mental, elas aceitavam e espalhavam rumores de desastres futuros. Elas precisavam de histórias que justificassem o medo que já estava dentro delas. E quando a gente traz essa revelação do terremoto para o nosso funcionamento básico, a gente chega na premissa principal do Festinger. A dissonância funciona como um fator motivacional por si só. Não é só um errinho de cálculo do cérebro. Pense que, do mesmo jeito que você sente fome e levanta do sofá para procurar comida, a sua mente sente a dissonância como uma tensão insuportável e entra em ação imediata para resolver isso. É uma força interna poderosíssima que exige uma solução. Claro que a gente não precisa de um terremoto para viver isso. A dissonância acontece todo santo dia, nas coisas mais banais. Acontece quando cai aquela tempestade surpresa no dia em que você tinha certeza absoluta que faria sol no seu piquenique. Acontece na hora de comprar um carro, quando você fica dividido porque o modelo mais estiloso é justamente o que bebe mais combustível. Ou num livro político, imagina um agricultor que sempre votou em um partido específico, mas descobre que as novas propostas desse partido vão prejudicar o trabalho dele. Em todos esses casos, o choque de informações traz aquela contradição inevitável. E aí, voltando ao nosso famoso caso do fumante, nós temos dois caminhos principais para lidar com o aperto dessa dissonância. O primeiro é mudar o comportamento. A pessoa toma a decisão dura e para de fumar. Pronto. Agora, não fumar está em perfeita harmonia com o conhecimento de que o cigarro faz mal. Problema resolvido. O segundo caminho é mudar o conhecimento. Nessa rota, a pessoa continua fumando, mas altera o jeito que enxerga a realidade. Ela pode ir atrás daquelas matérias duvidosas dizendo que o cigarro nem faz tão mal assim, ou focar naquela história do meu avô fumou até os 90 anos e nunca teve nada. O grande detalhe, pessoal, é que a mente nem sempre consegue finalizar esse processo. Muitas vezes o que rola é a persistência da dissonância. Largar um hábito que está super enraizado pode ser sofrido demais. Ao mesmo tempo, tentar arrumar desculpas esfarrapadas para justificar esse hábito pode não colar, simplesmente porque as provas contra eles são inegáveis. O resultado? A pessoa não consegue mudar nem o que faz, nem o que sabe. E aí a inconsistência continua morando lá dentro, gerando aquele atrito, aquele incômodo psicológico constante. A genialidade dessa análise do Leon Festinger é que ela não envelhece. Ela continua sendo uma lente perfeita para a gente olhar o comportamento humano hoje em dia. Então, no meio de tanta polarização e bombardeio de informações, eu deixo uma provocação para a gente fechar. Qual será a grande dissonância cognitiva não resolvida que está guiando a nossa sociedade moderna nesse exato momento? Onde estão os nossos maiores pontos cegos? Aquelas situações onde os fatos gritam de um lado e as nossas atitudes correm para o outro só para a gente não ter que admitir que está errado. É uma ferramenta incrível para a gente repensar as nossas escolhas, o que a gente consome e, principalmente, como a nossa própria cabeça funciona. Até a próxima!